Olá, 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 pessoa maravilhosa! Tudo bem por aí? Desejo que sim! Por aqui, buscando entender, né, essa possibilidade de existir equilíbrio em meio ao caos. E eu já vou ser muito sincera, porque do lado de cá trabalhamos com a verdade. Eu quero dizer assim, ó, tá meio caótico aqui, por quê? Porque o meu suporte aqui de segurar o celular é 100%. Então, já abrimos, né, o campo que se formou aqui nessa live que estarei aqui com Juliana Lapa. O campo ele é maior do que a soma de todas as partes, né? E a Ju já está aqui. Ju vai ficar meio tortinha aqui, tá? Não sei se tu percebe daí que não está no ângulo, porque bendito do suporte aqui do meu celular, ele tá caótico. Ele não está em equilíbrio. Tá ótimo pra mim, não tá nada ruim, viu? Então tá. E aí, garotinha, tudo bem? Tudo ótimo. Tô no improviso hoje, deixei as crianças lá embaixo, vim pro quarto pra ficar um pouquinho mais em paz hoje. Ai, que delícia, gente. Né? Tudo acontece e a gente consegue se organizar, né? E a gente Já se falando do diverte, né, Ju? caos. A gente se diverte, Tá gente. Vocês torta, não gente. fazem Vai ficar ideia. torta. A live sobre se é possível ter equilíbrio em meio ao caos vai ficar com a anfitriã da live aqui torta fora do ângulo, porque do lado de cá a vida acontece também, né, Ju? Ah, mas pra mim tá ok, não parece que tá torto pra mim. Tá, deixa eu largar um pouquinho mão desse perfeccionismo. Agora, deixa eu só te dizer, eu me ouço duas vezes. Eu não sei se talvez tu tenha que deixar fechado o áudio enquanto tu não tá falando ou alguma coisa assim, mas eu tô me ouvindo. Não sei se a audiência que tem já poderia nos ajudar Não a entender. sei, eu tô tranquila, eu tô sem fone, né? Quando Tá. acontecia isso, quando eu botava o fone, né? Aham. É, eu me escuto duas vezes, mas só vamos fazer um teste. Fecha aí o teu microfone só pra gente ver. Só pra... Opa, agora não me ouço mais. Quando o teu microfone tá aberto, daí eu ouço duas vezes, tá? Então é só esse macetezinho aí, garotinha. Abra seu microfone e fale quem é você e o porquê deste nome auspicioso e provocativo dessa live, né? Porque que nós, na verdade, você, né? Trouxe aí essa ideia deste nome, do que está acontecendo de caótico, né? E equilibrado ao mesmo tempo. Então, fale aí que enquanto isso eu vou mandando aqui aviõezinhos para que outras pessoinhas cheguem nesta live. Então vamos lá. Boa noite, Su! Tudo bem? Quanto tempo que eu não vejo você? Obrigada pelo feedback. Ela falou que melhorou, que tava com retorno sim, viu? Então vamos lá. Buenas noches para quem está chegando. Tem gente que me conhece, tem gente que não me conhece. Então vamos lá. Eu sou Juliana Lapa, mentora de mulheres, terapeutas e empreendedoras. E venho aqui falar hoje sobre o meu lado mulher, empreendedora e mãe, e tudo junto e misturado. Porque quando a gente está no caos, é a hora que tudo se mistura. E a gente parece que não tem controle de nada, mas quando você tá com pessoas num ambiente, você consegue se organizar. E aí você percebe que você tem mais controle do que parece. E a vida fica um pouquinho mais leve, digamos assim. Mesmo quando tudo tá bagunçado ainda, ou internamente ou externamente, porque, bom, tanto eu quanto o Mag vivemos mudanças de casa, de cidade, enfim. Então, mas como assim bagunça externa? Pode ser tanto da sua casa, mesmo que você não tenha vivido uma mudança, porque a nossa casa às vezes vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, quanto internamente, assim, da mesma forma que vai acumulando uma roupa numa cômoda, vai acumulando uma roupa no armário, vai acumulando sentimentos, inseguranças, indecisões, incertezas, enfim. Então é muito sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Ontem eu postei, para quem não sabe, quem não me acompanha,
Ontem tudo começou quando eu lembrei de um movimento que eu fiz alguns anos atrás, onde a Glau e a Cris da Spot me ajudaram a fazer uma organização na minha casa. E aí ali me veio os insights, eu comecei esse processo de reflexão de quando eu começo a organizar o meu espaço, me ajuda a organizar o meu mundo interior. E aí eu me lembrei que quinta-feira amanhã tem o meu momento onde eu cuido da organização interna, emocional, né? Cada fase da minha vida eu cuido de uma forma. A Mag, ela me acompanha já assim diariamente, gente. Todo mundo conhece Mag, todo mundo já espera que Mag vai ouvir a Mag uma hora aqui na minha casa, porque eu vou com ela para lá e para cá. Mas, especificamente quinta-feira, é o nosso momento mulher, né? E desde o ano passado eu venho num processo de resgatar o meu lado mais feminino, tirar as armaduras, me livrar do lado mais guerreiro, mais masculino, enfim. Então, em resumo, gente, é isso, tá? Então é sobre conseguir ter equilíbrio no meio do caos, tá? E apesar de estar acontecendo muitas mudanças ao mesmo tempo, nós ainda conseguimos ter um pouco de leveza, aliás, muito mais leveza do que eu imaginava ter nesse momento que eu tô vivendo agora, né? Como eu também falei ali nos stories, se eu tivesse vivendo esse momento hoje, né? Se eu estivesse com a mentalidade que eu tinha 3, 4 anos atrás, eu não estaria em condições de fazer essa live com calma, com autoridade, sabendo o que está acontecendo, saber o que falar, enfim, da forma que eu tô fazendo aqui hoje, tá? Então é isso. Agora, garotinha, é a sua vez. Fale quem és tu, porque nem todo mundo conhece tu que me segue lá no meu Insta. Então, né, para quem está me vendo pela primeira vez aí, né, no Insta da Juliana Lapa, né? Eu sou Magda Borba, filha do seu Mário Borba e da Dona Irene, filha amada de Deus, escolhida a dedo por Deus para ser trazida aí, né, por esse papai e essa mamãe que me fizeram este ser que sou, né, falante pelos cotovelos, que brilha os olhinhos quando fala com pessoas, porque amo estar com pessoas, né? Ainda hoje estava numa conversa com papai e mamãe, e a gente sempre faz umas conversas a três, e conversávamos assim, né? Que a pessoa que não gosta de pessoas, de plantas e de pets, né? Algo existe ali para ser olhado, né? Porque é natural, né? A gente gostar, né, de seres humanos. Eu amo, né? Amo pessoas, amo desenvolvimento pessoal e humano. Sou uma pessoa, né, que vivo buscando, né, o meu autodesenvolvimento. E a Juliana é essa pessoa que me ajuda aí, né, a desenvolver o meu negócio para mulheres, né? Eu sou apaixonada por mulheres, nem sempre foi assim. A verdade é essa, né? Eu nem sempre, assim, fui essa mulher leve que eu considero que eu sou, e não é uma questão de leveza de peso, mas sim uma leveza de alma, né? E eu estou no mundo, né, neste momento, para ajudar a trazer essa leveza para as mulheres, né? Eu do lado de cá percebo não só das teorias que eu estudo e dos conhecimentos técnicos, mas eu, né, Magda, como ser humano que sou, eu já percebi que eu já fui uma mulher muito pesada, né? E por que pesada? Porque justamente estava tentando carregar o peso do mundo nas minhas costas, né? O peso de cuidar da casa, do trabalho, do casamento, da empresa, dos pais, do cachorro, do papagaio, do periquito, com uma perfeição que não existe, né? Então, eu acredito que mulheres, né, que buscam, né, isso e dar conta de todas as coisas, muitas vezes estão fora dessa leveza de vida, justamente porque não existe essa possibilidade, né, de a gente dar conta, né, de carregar
perfeitamente todos os pratinhos, né, nas mãos, né? Isso é humanamente impossível, né? O único ser humano que passou por essa terra que dava conta disso era Jesus Cristo, né? Nós, homens e mulheres, né? E é eu sempre vou falar um pouquinho mais para mulher, porque meu trabalho é voltado, né, para o feminino, para a mulher, né, para a mulher que busca, né, acessar a sua feminilidade sagrada. Então, essa sou eu, né? Uma mulher que busca viver a vida ajudando outras mulheres a viver essa leveza em todos os aspectos da vida. E a gente, né? E digo a gente porque a Ju está segurando na minha mão. Temos um projeto muito lindo que é esse de quinta-feira, onde nós nos reunimos no Zoom, né? Que é o momento que eu digo que é da máscara de oxigênio para a mulher, né? Acredito que a maioria das pessoas aqui ou já viajou de avião ou então já assistiu algum filme, né? Que a comissária de voo, quando vai fazer as instruções de um voo, né? Fala que, né, se algo acontecer com o avião, máscaras cairão à sua frente. Você precisa primeiro colocar em você e depois, né, no seu coleguinha, né? É exatamente isso que eu vivo do lado de cá e eu, né, gosto de proporcionar para que outras mulheres vivam, né? Esse momento, nem que seja 5 minutinhos do dia ou 1 hora na semana, que seja essa máscara de oxigênio, né? Esse momento de conexão consigo mesma, né? Para que a gente possa, eu acredito, né, Ju, que a gente consegue nos perceber humanas na presença de outras pessoas, né? E eu costumo dizer que mulheres crescem na presença de outras mulheres, né? Eu ainda não sou mãe, a Ju vai ser mãe pela terceira vez agora, e eu admiro demais a Ju, né? E aí eu conversando contigo outro dia, né? Tu falou, mas é a primeira vez que eu vou ser mãe pela terceira vez. Eu sou mãe 2 vezes, mas de 2 meninos, agora, né? Não se sabe, né? Mãe aí com 34 e 35 anos é a primeira vez, né? Então, sim, todo o nosso dia, tudo é sempre pela primeira vez, né? E o que que eu percebo, né, Ju, é que muitas vezes, quando a gente está caminhando um pouquinho sozinha, né, a gente percebe, a gente busca, né, uma excelência de vida que quando a gente está na presença de outra pessoa, a gente vê, olha, ela também passa por isso. Ah, meu Deus, isso é comum, né? Então, o que que é isso? Isso é humanidade, né? E a gente consegue nos perceber humanas, né? Eu digo nós, né? No sentido feminino, realmente num grupo de mulheres, né? No meio de outras mulheres, né? Então, é isso, né? Quanto mais a gente convive nesse tipo de ambiente, né? Nesse tipo de máscara realmente de oxigênio, a gente consegue observar realmente aí, né? A nossa feminilidade e a nossa humanidade, né? E aí acredito que a gente fica realmente mais leve, porque a gente sai desse caminho, dessa busca do perfeito, do dar conta de tudo. A gente precisa fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Isso sim, né, Ju? Mas é buscar dar conta de tudo, sempre, né? De todas as coisas, aí judia um pouquinho. Faz sentido isso para ti? Faz sim, e tem tudo a ver com o que a gente veio falar aqui hoje. Já abrindo o campo aqui, dentro do que eu imaginei a gente estar falando, o que que gera esse caos, né? E uma das coisas que gera esse caos é essa necessidade de estar perfeito. Perfeito para quem? Perfeito para quem? Né? E aí é difícil você mensurar o que que é perfeito. O que que é uma casa perfeita? O que que é uma mulher perfeita? O que que é uma esposa perfeita? Porque a ideia de perfeito, ela é muito, às vezes, social, cultural, dentro daquela vivência que você teve na tua infância. Então é complicado a gente ir por esse lado do perfeito, né? Como se isso fosse valer para todos, né? Então, outra coisa é a falta, o clichê, a falta de autoconhecimento. Em que sentido? Você não saber quais são os seus recursos, quais são os seus bloqueios, quais são suas dificuldades, quais são os seus grandes medos. Ah, você sabe que você tem medo de altura, que você tem medo de rato, que você tem medo de barata, mas esses não são os seus verdadeiros medos existenciais. Você tem conhecimento de quais são os seus medos existenciais? O que aciona esses medos? O que faz o seu humor oscilar?
Do nada, todo mundo cai, né? Quantos dias a gente tá aqui, né? E aí tá tudo bem, você acorda super bem, e aí do nada alguma coisa acontece e teu humor vira de cabeça para baixo, e aí vão botar a culpa no governo, na vizinha, no periquito, no papagaio, e às vezes uma dor existencial sua foi acionada por um comentário besta da novela, e você não sabe, porque você não tem um nível de autoconhecimento profundo a ponto de saber qual é o gatilho que aciona esse seu medo. Você só reage como a maioria das pessoas, tá? Ambiente tóxico, que tá na moda, né? Tudo é tóxico agora, relacionamento tóxico, enfim. O que é esse ambiente tóxico? É um ambiente que não respeita seu jeito de funcionar. É um ambiente que não apoia você a construir o futuro que você almeja, a desenvolver as habilidades que você... Desenvolver e potencializar as suas habilidades, seus recursos, enfim. Esqueci de alguma coisa, Mag, em relação ao que gera esse caos, né? Tanto emocional, e o ambiente físico, né? O ambiente emocional, ele é composto por pessoas que vão te estimular, te provocar, ou para o bem ou para o mal. E o ambiente físico, o ambiente bagunçado, o ambiente feio, o ambiente sujo, ele influencia em gerar esse caos. Expectativas, exatamente. Quando você está dentro do ambiente onde existem demandas de dependência emocional, você fica buscando atingir expectativas de outras pessoas e muitas vezes você se anula a ponto de nem saber quem é você, o que você quer da vida. E isso gera um caos emocional enorme. E, consequentemente, esse caos ele fica externo, né? Às vezes você cresceu num ambiente onde é um caos físico, ou seja, uma casa muito bagunçada, que aquilo é normal para você. Você não conhece o belo, você não conhece o limpo, você não conhece o organizado, você não conhece uma cama gostosa, arrumadinha, não. É só um negócio lá, tem gente que nem põe nada na cama. É o que conhece, entende? Qualquer coisa diferente disso é luxo. É porque você tem que... E é uma coisa boba, é uma coisa que a gente às vezes conversa aqui. Minha nona, né, ela teve uma... Não é pousada. Tati, você tá aí, depois lembra, coloca aqui pra mim no chat. E seja bem-vinda, Tati. Tati, minha irmã, gente, está aqui. Delícia. Te amo. É outra que a gente se apoia nessa manutenção do nosso emocional. Poxa, tá tão gostoso estar perto dela agora, mas enfim. Falei pra vocês que eu fiz um processo de mudança. Eu morava longe, pensão. Minha nona tinha uma pensão. E por conta disso, minha avó criou o hábito de arrumar a cama de um jeito de tipo pensão, gente, tipo um motel. Minha mãe também. E minha mãe, quando ficava vendo que alguém não arrumava daquele jeito, ela ficava, meu Deus, como não? Mas mãe, você nasceu dentro desse ambiente onde era normal arrumar a cama bonitinha, fazer a dobra do lençol, colocar o lençol com a viradinha e esticar. Enfim, ela nasceu nesse contexto. Eu nasci nesse contexto. Quando eu comecei a ir para casa das minhas amiguinhas, eu fui conhecendo outros mundos, né? E assim é também para você poder começar a sair do caos. Você precisa conhecer outros mundos. Mundos positivos e começar a se inspirar. Gente, qual é o teu caos hoje? Pensa aí. Pode ser que todas as áreas da sua vida estão mexidas hoje. Relacionamento, saúde, você com você, né? Na sua identidade, sua autoestima, no trabalho. Qual é a área da tua vida que hoje você percebe que tá um caos, tá? Às vezes a gente acha que tá tudo um caos. A maioria das vezes a gente acha que tá tudo um caos. Só que, na verdade, tem um pontinho ali que gera esse grande caos. Tá? Vocês já perceberam que geralmente tem um ponto específico e ele se expande, ele vai ganhando força, porque a gente vai dando foco para essa dor, para esse medo, para essa indecisão. E esse problema vai invadindo as outras áreas. Faz sentido
sentido, gente. Ai, já me animei, né? Vocês viram que eu realmente me animei nesse negócio aqui. Tô com... Enfim. Estão gostando? Vai, dá um feedback aqui pra mim. Dá um feedback, tá? Tá Juliana fazendo já foi, sentido? Juliana já foi nas profundezas, né? Já fez a gente, né, pensar lá assim, bem no profundo, né? Em relação ao caos. E agregando isso que tu traz aqui, a questão dos imprevistos, né, Ju? É um imprevisto na agenda, pronto, miga sua louca, ferrou com o meu dia. Como assim a funcionária faltou na empresa, na loja? Acabou com o meu dia. A Tati falou que tá dando eco. A Ju já fechou lá o microfone dela, Tati, obrigada. Eu chamo a Tati de Mana. A Tati Mana, porque nós temos várias Tatis, né? Eu e Juliana é muita cliente comum e algumas são Tati, né? Ai, qual que é a Tati? A Tati, né? Lá, a Tati Mana. E a Tati Mana é a Tati Leme, que é a irmã da Juliana. E essa questão, né, de imprevistos, muitas vezes a nossa resistência a mudanças, né? Meu Deus, eu vou dizer assim, ó, sinceramente, gente, sou obrigada a falar com sinceridade, porque do lado de cá tem um valor alto que é em relação à honestidade, né? Eu sou uma pessoa desafiadora aí para as mudanças. E é tão engraçado, né, Ju? Porque nesse ponto que parece que Deus, o universo, né, o algo maior que existe, eu acredito no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do povo hebreu, né? Enfim, tem gente que acredita na energia aí da vida, do universo. Eu acredito muito nisso, que parece que conspira para trabalhar isso, né? Eu, inclusive, estou neste processo de mudança de novo, a segunda, só neste ano. Esses dias eu fiz uma conta nos últimos 10 anos, que fazia exatamente esse ano 2023, 10 anos que eu saí de Joinville, que é aqui a cidade natal, que eu nasci por coincidência, agora eu tô aqui, né? Em 10 anos eu fiz 6 mudanças, dá uma base aí de 1 ano e meio de lugar de casa que eu mudo, né? Eu mal termino de arrumar uma caixa, eu já vou para outro lugar, né? Enfim, e é desafiador para mim. Eu outro dia ainda conversei com a Ju, né? Essas últimas 2 mudanças, né? Ai, Ju, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não quero travar. Eu quero seguir trabalhando, atendendo minhas clientes. Eu tenho grupo de mentoria, né, coletiva. Eu tenho mentoria individual. Eu tenho as lives, né? Então essa live que é a segunda live que eu estou fazendo nessa casa, né, onde eu estou morando aqui, a casa da titia, de uma das minhas tias aqui no centro de Joinville. E assim, eu não travo, justamente já entrando aí, né, nas formas que a gente faz de não travar, né? É dessa forma mesmo. É dessa forma de contar com as amiguinhas, contar com a coleguinha e saber que talvez as coisas não saiam exatamente como eu faria quando eu estava, né, no conforto lá do meu apartamento, onde eu morei em Florianópolis e tal, que lá eu conhecia, né, o eco da casa aqui, eu não sei se está dando eco ou não, porque começou a segunda live, né, não estou atenta a esses detalhezinhos, né, então é sobre isso, quando a gente começa, né, a soltar, né, desse perfeccionismo, a relaxar, né, na live que eu fiz no sábado foi com uma outra querida amigona, Giovana. Cara, eu tava com dor de cabeça e a Giovana mandou mensagem assim, ó, se tu não conseguir fazer a live, tu quer que eu abra a live e eu faça a live? Eu falei, amiga, ai que linda! Ai, amiga, e abrir a live pra mim, sabe? E bonito isso. Entende? Bonito isso da gente poder contar com a outra, com a querida que vai segurar na tua mão, né? E aí você largar, né? E assim, eu consegui fazer a live e também era um desafio, porque sim, é a minha resistência. E um dos pontos que elencamos aqui, que eu tô com a minha cola aqui que a Juliana fez para nós, né? Um dos pontos de a gente entrar no caos é a nossa é a nossa resistência para as mudanças, né? E a mulher, né, como quer controlar, né? E eu falo isso de um lugar muito seguro, não só por eu estudar a psique feminina, mas por eu também ser mulher, né? E eu ser essa pessoa do lado de cá, a mulher é esse bichinho um pouco mais controlador, né? Um pouco mais preocupado com todas as coisas, né? E aí nessa busca excessiva, né, de que tudo fique dentro dos conformes, muitas vezes, né, querida?
a gente toma na cabeça para não falar outra coisa pior, né? Então, essa é a realidade, né? E aí, a gente precisa aprender a flexibilidade. E eu dei falando um pouquinho aí de numerologia, né? Estou no ano 2, vai até o meu próximo aniversário de novembro, né? E a numerologia traz que o número 2 é o ano da flexibilidade, da parceria. Jesus do céu, como Deus tem trabalhado a paciência, a minha flexibilidade, porque parece que lá nos pozinhos de pirulim-pim-pim que Deus preparou, parece que quando ia colocar paciência, Magda, não muito, não vou botar muita paciência. Essa pessoa ela vai precisar aprender na pele o que é paciência, né? Então, nasci esse ser humano bem impaciente. Aí o que a vida faz? Sulepe, sulepe, filha. Vai aprender na raça, entende? Então, assim, né? Existe um oráculo sagrado, né? Que diz que é na tribulação que se produz a paciência. O que isso quer dizer? É no meio do caos que você precisa aprender a ser zen, que você precisa ser relaxada, descontraída, fluida, né? É no meio da turbulência mesmo, né? Porque se não vem a turbulência, não tem como a gente treinar algo, né? Então, assim, vamos dizer, fazer uma analogia aqui com quem pilota, né? Como é que você vai ser um piloto, uma pilota, não sei se existe a palavra pilota, mas enfim. Como é que você vai dirigir bem um carro off-road, né? Que é de estrada de chão, se você não tripidar lá e não aprender a segurar o volante do carro ou da moto, do que quer que seja. Não vai aprender. Né? Então, é no negócio, é no caos, é no dia a dia, é na rotina. Né? Costumo dizer do lado de cá que não existe como você aprender o curso de natação pela internet com apostila. Não. É na piscina, é se molhando, né? Então, é isso, né, Ju? E quanto antes, né? Eu acredito, e tu, eu admiro demais, né? A Ju é bem mais nova do que eu, faço 40 esse ano, a Ju tá com 30 e pouquinhos ainda, né? Eu acredito que quanto mais jovenzinha a gente aprende, menos essas marcas de expressões acontecem, né? Por que acontecem essas marcas de expressão? Porque a gente fica assim, a gente fica, né, preocupado, e aí é por isso que a gente envelhece, né, amiga? Então, assim, ó, vamos soltar, vamos relaxar, né, Ju? Para que a gente possa viver, né, cada vez mais fluido. É fácil, Juliana? O que tu acha? Não é fácil. E já falo aqui para vocês. Refletiu sobre qual é a área da tua vida que tá o caos? Lembra que eu falei do gatilho, né? Se você está no caos é porque algo acionou um gatilho de um dos seus medos existenciais. Ou você está num processo de despertar algo dentro da tua ferramenta de habilidades. A Mari acabou de falar sobre, ela está vivendo um ano 2 da numerologia. Na verdade, a numerologia ajuda ela no sentido de ter mais clareza e consciência do que ela está vivendo, o que está por vir ao longo de 2023 para Mari. Então, esse é outro conhecimento, outra ferramenta que nos auxilia a manter o equilíbrio. Quando eu falo o equilíbrio, não significa, meu amor, que a gente não fica brava, que a gente não fica irritada, que às vezes não damos um chilique, que a gente não chora, que a gente não tem dor de barriga. Não é sobre isso. É sobre sair disso mais rápido, olhar para isso com mais leveza e viver o momento como se deve ser vivido. A gente se permite chorar, se permite sentir a dor no momento em que ela cabe, porque ela também é importante, tá? Então, quando eu falo equilíbrio, não significa que a gente quer que, ai, gente, Buda, oh, meu Deus, vamos meditar. Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Tá fazendo sentido? Dá um feedback aqui. Você sabe qual é a área da tua vida que tá um caos hoje? Não vem mentir pra mim, porque sempre tem um caos. Sempre tem um calinho, né? Uma pedrinha no sapato. Não vem falar que, né?
Até Jesus tinha os BO dele, tá? Tinha. Então, bem, Ele saiu na hora que ele chegou no templo, tava fazendo aí um merchanzinho na frente do templo, ele saiu metendo pés e mãos ali, né? Mostrando que sim, esse movimento de raiva, né, de ímpeto do ser humano, isso é natural do ser humano quando existe algo aí, né, fora do lugar, né? Eu, inclusive, né, passei, né, por algo muito parecido com isso. E eu tô rindo porque eu lembro que eu te falei, né? Ai, Ju, eu estou chateada e com raiva. E a gente precisa nomear, gente, o nomezinho das coisas. É asco, é raiva, é nojo, é repulsa, entende? É normal, queridas. É normal a gente sentir emoções. Sabe assim, Ju, eu, né, que vim de uma criação, né? Bastante fechada, né? Meu papai, né? Imagina assim, né? É o primeiro de 10 irmãos e meu vovô foi assim, um homem bastante severo. Meu papai aprendeu daquele jeito e criou uma vizinha de um jeito bem fechado. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, assim, a gente, né, tudo era pecado, como assim, isso aqui, aquilo ali, você tem que amar o próximo, dar, Juliana do céu, assim, ó, hoje eu falo com a minha mãe, com meu pai, meu Deus, eu dava a minha cama até pouco tempo atrás, assim, para as visitas, achando que aquilo ali era amar o próximo como a mim mesma. E não é sobre isso, querida. Sabe, assim, a gente precisa fazer pelo outro como a gente faz pela gente e não mais. E eu fui essa pessoa, né, por tantos anos, assim, né, tentei cuidar do pai, da mãe, da empresa, do ex-marido, da ex-sogra, do cachorro, do papagaio, do periquito e não cuidei de mim. E engordei horrores, fiquei depressiva, braba. Meu Deus, eu quebrava telefones, Juliana. Não sei se eu já te contei isso, né, mas eu era uma pessoa bem brava. E aí eu me irritava com o fornecedor que não ia entregar a mercadoria no dia certo. Bleft! Era um telefone sem fio, era telefone sem fio para um lado e bateria do telefone para outro. Por quê? Porque eu não conseguia gerenciar as minhas emoções. Hoje isso não acontece mais, é claro que acontece. Só que a forma que eu lido hoje com isso é de uma outra forma, né? E existem tantas formas de lidar, e daqui a pouquinho a gente já vai conversar sobre isso. Quais são todas essas formas, né? Mas então, é exatamente sobre isso, né, Ju? Sobre a gente se conhecer, né? E aí você trouxe aqui, né, ainda há pouco a respeito de quais são os ambientes que nos colocam em caos, né? Os ambientes tóxicos, né? As situações tóxicas, as pessoas, né? Ambientes desfavoráveis, né? E aqui não vamos adentrar nessa linha, né? Tóxico, porque como realmente tu falou, tá tão em alta, hoje tudo é tóxico, tudo é isso e aquilo, né? Não é sobre isso que a gente quer falar aqui, é que a gente quer falar que existem ambientes que nos colocam em dor. Presta atenção, querida. Eu não tô com a minha chave aqui, que eu precisava estar com a minha chave aqui para virar a chave, que essa chave aqui vai te ajudar aí, tá? Muitas vezes as situações que nos colocam em dor não é porque a pessoa premeditou isso. Não é porque a pessoa talvez, né? Existem casos e casos, né? Mas existem casos que a pessoa fez aquilo ali na boa fé, né? Eu lembro exatamente, Ju, há 2 anos atrás, quando eu tomei a decisão lá, né? Em 2023, na verdade, quase 3 anos, né? 3 anos e meio, mais ou menos, quando eu comecei a estudar o Corpo Explica, traços de personalidade, eu contei para meu pai, né? Pai, eu descobri um negócio chamado análise corporal. O formato do corpo das pessoas nos explicam como a mente funciona. Eu vou trabalhar com esse negócio. Eu vou desenvolver mulheres e pessoas e ajudar a dar resposta para as pessoas do porquê que elas fazem o que elas fazem através do formato do corpo. E, meu Deus, eu acho que depois da pandemia, que isso era lá no começo de 2020, acho que depois da pandemia as pessoas vão querer cuidar da saúde emocional. Acho que vou bombar. Acho que é o meu caminho. Quero viver isso porque acho que isso é o meu propósito de vida. Meu pai olhou para mim e disse assim, minha filha, isso não dá dinheiro.
Minha filha, isso, onde é que tu já viu? Quem que tu conhece que faz isso? Ah, quando o papai falou isso pra mim, imagina, né? Meu papai é minha referência de empreendedorismo, né? Quando meu papai falou isso pra mim, Juliana, foi um balde de água fria em cima da minha cabeça. Porque a pessoa que eu mais poderia contar, né, de ter ideias loucas e tal, ele não me apoiou naquele momento. Foi por maldade e ruindade do meu papai? Claro que não. Meu papai tem 68 anos, são 60 e poucos anos da vida fazendo dinheiro no vidro, em algo concreto. E aí, como é que eu vou falar com uma pessoa dessa que eu vou vender terapia e mentoria? Claro que o papai não entendeu. Aí, o que eu fiz? Eu te conheci, né, Gracinha? E aí, todas essas coisas que muitas vezes eu tenho essa ânsia, né? E essa ânsia, essa vontade, esse ímpeto de dividir, quero criar tal produto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora eu falo com a pessoa certa, que é uma mentora. A Juliana vive disso há 10 anos, né? Então, uma pessoa que já caminhou esse caminho. Ou seja, eu criei, né, Ju, um ambiente favorável para mim. Porque o ambiente meu familiar, que é a minha casa, né, de origem, o meu papai, minha mamãe, eles não tinham conhecimento técnico e não era porque eles não me apoiavam. Só que a criança interior que vive dentro da cabecinha da Magdinha já como é que se diz? Acendeu ali, né, o mecanismo de proteção. Papai e mamãe não estão me apoiando, não vou ser boa, não sou tão fera como eu imaginei que eu era. Se eles, os meus criadores, não estão me aprovando, é porque eu não vou dar boa para esse negócio. Não, nada disso. Mas a minha mente inconsciente, minha criança interior que estava, né, pilotando minha mente naquele momento, criou, né, essa barreira. E veja que não é, né? E hoje meus pais, inclusive, além de me prestigiar, acham muito bonito, né, o que eu faço, participam de algumas coisas, né? Mas se passou 2 anos para isso. Há 2 anos atrás eles não tinham essa visão, né, de que sim, desenvolver pessoas através do empreendedorismo é uma possibilidade de propósito de vida. Então, como esses detalhes fazem a diferença, né, Ju? Da gente também entender que nem sempre o outro tá falando aquilo ali porque ele quer te magoar, ou porque ele quer te ferrar, ou porque o outro funciona de um outro jeito, que não tá dentro da tua cabecinha, entendendo como você, né, você tá pensando. Faz sentido isso, Ju? Faz sentido isso quem tá aqui ao vivo com a gente? Faz sim. Como é que é? E eu já vou fazer links aqui, né? A Tati falou que financeiro, emocional, relacional, dependência emocional. E é legal ela ter falado isso, porque ela primeiro falou consequências e depois ela falou causa. Hã? Como assim, Ju? Mag deu um exemplo agora aqui. E eu falei para vocês que o que gera o caos? Existe uma causa. Ah, o ambiente, mas na verdade, gente, a maioria tá dentro dos nossos maiores medos. O gatilho tá sempre em algo que acionou uma dor sua, tá? Então a Mari trouxe, poxa, eu contei pro meu pai e isso me gerou insegurança, nananana. Foi um gatilho e tem a ver com a dependência emocional que eu vou linkar com o da Tati e vou linkar comigo, porque é um dos meus grandes, né, desafios. Hoje já caminhamos muito em relação a isso. Eu e a Mari, Tati começou há pouco tempo, tá aprendendo, tá vendo o que é na prática você, o que significa, qual é a consequência da dependência. A dependência emocional faz com que você tome decisões na sua vida que não são congruentes com a sua essência. Mas você, por não conhecer nem a si direito, você segue no piloto automático, até que chega um momento e alguém te acorda, né? E a nossa função como mentora, como analista corporal, enfim, é ser existe um outro jeito de viver, né? É fazer esse processo de despertar. Então, falando de causa, né? O que causa o caos? Essa falta de conhecimento é um gatilho que foi acionado. Qual é a consequência? É você viver uma vida que não é sua, ou que você não merece, ou que você poderia, né? Muito melhor, você teria
uma vida muito melhor se você tivesse mais consciência, mais presença. Você faz em função do outro, deixando a sua essência. Você e sua essência. Sim, exatamente isso, Tati. Então, a dependência emocional é isso. Você se deixa de lado para viver o que o outro quer que você viva, tá? E aí, falando, né, quais são essas causas? A análise corporal é Gente, eu sou coach, sou analista DISC, conheci várias ferramentas para investigar esse tipo de coisa, a causa. E a ferramenta análise corporal é a mais rápida que eu conheci até então, tá? Por quê? Porque ela faz você sair dos mimimis, das historinhas, em busca da essência. Quando a Tatiana já me traz a informação, dependência emocional, eu sei que tem 3 dores existenciais que envolvem essa palavra: abandono, humilhação, traição. Uma dessas 3 aqui são acionadas facilmente por ela, na vida dela. E fica muito mais fácil investigar quais são os gatilhos. É dela? Não, é meu, da Mag, a gente tem os mesmos traços, tem um padrão muito parecido aqui. Mas, por exemplo, a Mag e a Tati têm muito mais rigidez do que eu. Então, a sensação de traição, a sensação de ser trocada, vai pegar muito mais elas do que a mim. No meu caso, vai pegar muito mais o medo da humilhação do que a elas. Elas vão conseguir se expor muito mais, vão estar nem aí, vão falar um pouco mais do que eu. Percebe como isso vai te ajudando a entender que ambientes te colocam em caos e que ambientes vão te ajudar a se manter em equilíbrio, em paz com você e tudo mais. Enfim, eu tenho alguns cuidados, nem tudo eu falo aqui em live. Por quê? Porque o meu mazoca, o meu medo da humilhação faz com que eu limite as informações que eu vou trazer para uma live aberta onde eu não conheço ninguém, onde eu não tô vendo vocês, para que eu me mantenha segura. E se necessário, se for estratégico, não é o caso aqui. Hoje eu realmente tô aleatório, surgiu o assunto, enfim, faz muito tempo que eu não faço live e eu decidi retomar isso, né? E aí convidei, fiz a provocação para a Mari, enfim. Mas, se é estratégico, eu estou no meio de um lançamento, eu vou levar essas pessoas para dentro do Zoom, que é um ambiente onde eu fico mais confortável, eu me fico mais segura, porque eu estou vendo as pessoas, eu consigo ter um feedback melhor e tudo mais. Hoje eu sei cuidar um pouco mais do que me gera um ambiente seguro para me manter bem comigo em equilíbrio. Aí eu te pergunto, tu se conhece a ponto de criar essas estratégias para você se manter bem? Você sabe o que te aciona os seus medos, que vai te travando? A análise corporal é um caminho para você descobrir. Hoje eu reduzi muito a minha agenda. Falei que uma das resistências é diminuir meu trabalho, minha carga horária de trabalho. Eu não queria, então eu resisti muito a isso. Então, se você tiver afim de fazer uma análise corporal, super recomendo que você chame a Mag para que ela possa te orientar em relação a como que é a sua mente, né? Quais são os seus medos, enfim. Então, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre análise corporal, depois chama uma de nós. Tem informações em relação a isso, tanto no Insta da Mag, tanto no meu também, mas não é o propósito ficar falando aqui de traço de caráter hoje, tá? Mas é importante lembrar que, através da análise corporal, nós já temos um caminho assim, ó. O que tá travando aí, Mag? Hoje minha rígida entrou na dor. Hoje minha oral tá precisando de acolhimento. Hoje a minha psicopatia tá ativada. E a gente já conhece pelas nossas ações e reações essa dinâmica que está acontecendo dentro da gente. E isso facilita achar o caminho de volta para o equilíbrio. Porque uma coisa é, a sua dor foi acionada. Quando sua dor é acionada, como a Mag disse, você vai acionar o seu modo de defesa.
Então você vai ou atacar, ou você vai entrar no seu modo vitimista, ou você vai entrar no seu modo agressivo. É um modo de proteção. Como é que eu saio disso? Primeiro você tem que identificar qual é o neguinho que está em dor. E aí você vai construir uma estratégia para voltar pro eixo, tá? Tá fazendo sentido? Tati, como é que tá? Gente, eu tô tão empolgada que quando eu falo, eu fico eufórica. Tá uma loucura isso aqui. Percebemos, você e o bebê estão falantes, estão brilhantes. Ei, tá saltitantes, gente, na minha barriga. Quero falar. Interessante tu falar em relação à questão, né, né, entrando um pouquinho nos traços, né, de personalidade, são 5 traços, todos nós temos, né? E aí tu fala, né, que a gente aciona, né, então esse nosso mecanismo de defesa, né, um deles é a gente dar conta da vida sozinha. Não preciso de ninguém para nada, né? Deixa que as minhas cagadas eu mesma fiz, eu mesma corrijo, né? Isso é um padrão normalmente, né, de quem tem traço da rigidez alto, né, porque não quer ser criticada. Então, assim, já fez uma coisa ali, talvez, né? A gente, eu e a Juliana, a gente não gosta de trabalhar, né, Ju? Errado. Ai, a gente fez errado, né? Tomou uma decisão errada, talvez se envolver com uma pessoa, ou talvez é, de investir na empresa, né, em um determinado momento, a gente não enxerga como erro, a gente enxerga como uma tentativa. Você não fez isso premeditado. Vou fazer uma cagada agora, vou me envolver num relacionamento tóxico, porque tô aqui de boa, sem ter com o que me preocupar. Ninguém faz isso em sã consciência, né? Não faz isso num caminho consciente, sim, faz num caminho inconsciente, né? Ou ninguém acorda e diz assim, ó, não, hoje vou investir aqui R$ 500.000 numa empresa que está falida, eu não sou especialista em recuperar massa falida, eu vou investir aqui porque, né, tô aqui para brincar. Ninguém faz isso, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes, né, nós mesmas criamos essas armadilhas, né? Porque daí a gente experimenta a vida, e eu não gosto de dizer que a gente erra, né? Mas a gente vai lá, experimenta a vida, tentando, acreditando que aquilo era a melhor coisa que a gente ia fazer naquele momento, experimenta, dá com o burro nas águas, né? Ou então quebra a cara, e nisso de quebrar a cara já cria uma barreira, já bota aqui um escudo, ninguém vem aqui, ninguém me fala nada, porque assim, ó, já tô ferida aqui. Entende? Então, tu não vem aqui me falar mais coisa aqui para mim. Por quê? Porque isso é um mecanismo de defesa, né? De quem é muito autoexigente consigo mesma. E aí fica muitas vezes fantasiando que o outro vai te criticar, que o outro vai te esculhambar, encher o saco. E muitas vezes o que o outro quer também pra ti não é botar dedo na tua ferida, mas sim é te ajudar a sair desse estado, né? E aí a gente entra o quê? Numa cama de gato, né? A gente entra num rolo ali, porque daí um fica tentando ajudar, o outro não quer, né? E aí por isso a importância da gente realmente se autoconhecer, saber do nosso padrão de funcionamento mental, né? Não é segredo para ninguém. Tem aqui, eu acho que 10, não tem 2 semanas, acho que ainda vai fazer 2 semanas, entre 10 a 15 dias que eu me mudei para Joinville, né? Eu estou há 10 anos fora de Joinville, que é a cidade que eu nasci, né? Então eu morei 2 anos no Mato Grosso do Sul, 8 anos em Florianópolis, de frente para o mar, e 5 meses do ladinho, né, da praia, na praia de São Francisco Iniciada. E eu percebi nessas 2 semanas que eu estou bagunçada aqui. E o que que é a bagunça? A bagunça normalmente é do traço de personalidade oral, que é o traço que hoje a gente chama, né, carinhosamente de comunicador, que por sinal é o nosso principal traço, tanto o meu quanto o da Juliana. E nós orais, né, e nós mulheres orais, a gente se conecta muito com o belo, com a natureza, com o gostoso, sabe, com a coisinha. E aí eu não tô tendo isso. Eu tive por 8 anos e meio. É essa coisa, né? Ai, que delicinha! E eu lembro que há pouquíssimos, 3, 4, 5 meses atrás, a Juliana morava em Ourinhos, eu morava em Florianópolis, de frente para o mar, Juliana em Ourinhos, num lugar lindíssimo,
muito arborizado. Nós duas saíamos, uma para ir para academia, a outra para fazer a caminhada e fazia foto, e dava oi pro passarinho, e dava oi pro peixinho, porque a gente é oral, né? E olha só, né, Ju, tu mudou de lá de Ourinhos aí para Baixada Santista, tá morando num lugar, né, que não é tão arborizado, não era como era lá. Eu também, né, não tô perto dessa natureza exuberante, que é o que eu gosto. E aí eu, Magda, percebi hoje isso. Eu não estou, eu estou fora do meu eixo normal. Eu estou bagunçada. Essa minha bagunça, Juliana, identifiquei hoje quando eu saí para caminhar aqui no centro da cidade. Entendeu? Eu saí, tinha uns lugarzinhos ali, um bosquezinho, umas florzinhas, assim, sabe? E ele falou, ai, que bonitinha, fiquei parada, sabe? Olhando, ai, isso é bonito, ai, Deus, e tal. Porque orais são assim, nós que temos esse traço de personalidade, a gente se conecta muito com o ambiente, com o belo, com a natureza. E eu, Magda, estou me sentindo um tanto bagunçada, não só pela mudança, mas eu nasci aqui, só que a cidade tá. Eu tô há 10 anos atrasada, né? A cidade mudou o trânsito, mudou as ruas, os nomes dos lugares eu não me lembro, né? Então, eu gosto de morar no mar, né? Eu gosto de morar na praia, eu gosto de morar pertinho do oceano e aqui, para mais próximo aqui, é onde meus pais moram, inclusive, dá 45 quilômetros daqui. Já vou para lá amanhã. Por quê? Porque daí eu já chego lá na sexta, já dá uma reenergizada. Sábado e domingo eu posso, inclusive, trabalhar online mais para cima. Olha a importância do autoconhecimento, né? Olha a importância da gente saber, né, o que que nos bagunça, o que que nos tira, né, do equilíbrio realmente, né? O que nos tira do nosso padrão, né? Sim, eu sou uma pessoa que eu tenho, né, o meu segundo traço de personalidade, a rigidez, é um traço extremamente perfeccionista, né, um traço extremamente autoexigente, né? Então, aprender que eu estou fazendo o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, ó. De vez em quando aparece esse canto aqui, gente, eu vou ser sincera. É o canto do guarda-roupa, que não deveria de estar aparecendo nessa live. Mas está, porque ainda é a segunda live que eu tô fazendo aqui. É um ambiente novo, entendeu? Então é isso. A gente precisa, inclusive, aprender a se divertir no meio do caos. Vai estar melhor, vai estar uma iluminação mais certa. Amanhã eu só vou arrumar aqui o meu negocinho aqui do celular. Eu não sei os nomes das coisas, que o traço oral é meio viajão, meio bagunçado. Eu não sei o que é light, ring light, né? Não sei. É um negócio que tu encaixa o Ring celular. light, que é o negocinho da luz. Ring light, entendeu? O meu ring light tá meio escangalhado. A verdade é essa, entendeu? Só que eu tô aqui, eu vou deixar de falar. Tem 7 pessoas aqui agora online, não sei quantas pessoas vão assistir depois da live. Cara, eu vou deixar de ser bênção na vida das pessoas por causa do ring light escangalhado, que se não é eu ficar falando, as pessoas nem vão ver. Sou eu, com os meus olhos, vendo esse canto do coisa aqui, do guarda-roupa, é eu vendo aqui que eu não tenho. É eu! Isso pertence a mim, Magda. As pessoas não podem deixar de receber a minha medicina porque eu sou extremamente perfeccionista e controladora. Apesar de que sim, eu sei que eu sou. E eu, Magda, sou nessa quantidade aí que daí eu pego e chamo Juliana para segurar na minha mão. Ju, faz a live junto comigo, que daí eu me sinto mais leve, mais fluida, porque se fosse para eu estar falando tudo isso aqui sozinha, eu ia estar suando aqui, entendeu? Porque não ia estar tão gostoso de falar, porque daí a Ju ria, a Ju é muito engraçadinha, né? A oral masoquista, né, que é os traços de personalidade dela, ela é essa fofura, né, que ela acha engraçadinho, né? Então, veja só, para eu combater o meu perfeccionismo, né? Para eu lidar com ele, combater não, para eu andar do ladinho do meu perfeccionismo, eu chamo uma colega. E aí a gente faz um negócio junto. E aí a gente chama uma colega e faz um evento junto, porque talvez sozinha a gente vai se sentir mais insegura, mas com uma outra colega, né? Que você sabe que ela também tem um nível de qualidade como você, ela vai te ajudar a olhar para que a coisa fique mais certa. Então, faz uma grande diferença a gente andar, né, com quem conhece também a mente da gente, né? E a Tati está trazendo a perfeição, vamos ajustando, encontrando ao longo da jornada. Exatamente, Tati, exatamente. Então, a perfeição, ela se alcança no caminho. Né? Então, se eu não fizer aqui 10, 15, 20 lives nesse espaço, como é que eu vou saber o que precisa melhorar aqui? Eu não sei.
né? A gente só sabe melhorando, a gente só sabe fazendo, porque o que importa é o caminho. Essa é a nossa mensagem, né, Ju, que a Tati está dizendo aqui, é mostrar para as mulheres que mais importante do que a linha de chegada é a linha de caminhada, é a jornada, né? E existem, né? Eu queria que tu trouxesse aqui pra gente, né? Tu tem uma outra linha de perfeccionismo, porque tu traz de personalidade masoquista, que é o planejador, ele tem um perfeccionismo por outro motivo, né? Eu queria que tu trouxesse como é que tu faz para driblar isso, né? E fazer o que precisa ser feito em meio ao caos. Então vamos lá, vou voltar aqui um pouquinho antes que a Tati falou. Fazer o melhor com o melhor que você tem hoje. Só não pode deixar de fazer. Você perguntou o que eu faço, né? Exatamente isso. Eu foco no que eu tenho hoje. Eu foco no melhor que eu posso fazer hoje. E aí eu vou criar estratégias para dar o mínimo de merda possível, porque o meu maior medo é dar merda, certo? Então eu penso, se der muita merda, o que eu faço? E se der tudo certo, o que eu faço? Então eu me preparo para os dois cenários e faço com o que eu tenho. Então, eu tô numa condição perfeita hoje? Não, eu vim pro meu quarto, deixei meus filhos lá embaixo. Eu tô evitando ao máximo fazer qualquer evento, qualquer movimento profissional no período da noite. Abro algumas exceções. Hoje é uma exceção. E amanhã eu tenho um momento meu, que é outra coisa. Eu vou estar numa outra pegada, vou estar como aluna, já não tô com tanta. Como é que eu falo? Eu não me sinto tão com nível de responsabilidade de estar conduzindo e tal, é diferente, né? A forma com que eu vou entrar na live, no ambiente, tal, tal, tal. Então, à noite tô. Por quê? Porque a minha vida hoje é outra. E eu tô. Mas não é por causa que eu não tô no meu ambiente perfeito que eu não vou fazer uma live. Eu posso fazer uma live? Aí eu vou perguntar, quais são os recursos que eu tenho disponível para mim hoje? Eu tenho um ambiente? Tenho a luz? Tenho celular? Tenho internet? Tenho. Vou fazer, por que não? Entendeu? Então, é como a Tati falou, o importante é você também não parar e aprender a curtir os movimentos que você faz. A gente cria expectativa, né, de tudo ou nada. E aí, né, quem tem muita rigidez, por exemplo, se ele acha que tem algum risco de perder, de não conseguir, nem vai. Aí tem muita coisa que ele nem começa achando que é uma batalha perdida, mas ele nem começou a trilhar a jornada. E ele nem se deu conta, muitas vezes, que ele já tem muita coisa, recursos o suficiente para começar e muita coisa já ganhar ao longo do caminho. Por quê? Porque a gente às vezes cria expectativa de tudo ou nada. Entende? A gente esquece que é uma jornada. Qualquer coisa que você queira construir e desenvolver em você é uma jornada, tá? Então, tenha consciência disso. Você quer potencializar a tua carreira. Cara, você não vai começar de hoje para amanhã bombando. Não, você vai ter que fazer algumas coisas que vai fazer o seu negócio crescer, se fortalecer, potencializar, expandir. E aí você vai ganhando mercado, você vai ganhando consistência, e aí você vai aumentando, né? O seu tamanho, o seu lucro e tudo mais. Então é uma jornada, como a Maggie disse, não dá para aprender a nadar por um curso da internet. Você tem que entrar na piscina, gente. Não tem como. Tem que se molhar, né? E aí a Maggie trouxe uma questão, já entrando aqui na questão de o que você pode fazer para trazer equilíbrio para o seu momento de caos. Então, eu falei no começo da live, o que gera o caos, né? Não se conhecer, você não sabe quais são os gatilhos que acionam os seus maiores medos, é mudança inesperada, expectativas erradas, enfim, já fizemos ali um apanhado do que é que põe você no caos. Já colocamos aqui o que pode te ajudar a não entrar no caos, que é autoconhecimento, conhecer seus recursos externos e internos, suas dificuldades e tudo mais, cuidar do seu ambiente, estar em contato com o belo, tá? Mas o que de fato você pode fazer, tá? O que de fato você pode fazer a partir de agora, enfim. Inclusive amanhã tem uma aula gratuita, você já pode participar. Já falo sobre isso. Não era sobre isso que eu ia falar agora, mas já eu falo.
A Mari falou que às vezes a gente cria uma expectativa de fazer pelo outro o que a gente gostaria que fizesse por nós. Muitas vezes, quem já escutou essa frase, né? Faça para o outro como você gostaria que fizesse para você. Só que essa frase, ela tá certa, mas ela tá errada ao mesmo tempo. Como assim? Ninguém nunca me falou que essa bendita estava errada. Eu falei para vocês que a Mag e a Tati, que tá aqui, são mais rígidas do que eu. E eu sou mais masoca do que elas. Então não dá para mim fazer para elas o que eu faria por mim, porque senão eu vou prender elas numa caixinha. Porque eu preciso de uma caixinha um pouquinho mais segura. Elas não. Elas precisam ter liberdade, uma liberdade diferente da minha. Se você prender uma delas, elas vão pipocar. Então não adianta eu fazer por elas algo tão seguro quanto eu gostaria que fizesse para mim. Tá fazendo sentido? Porque se eu fizer, vai dar ruim. E isso acontece dentro dos relacionamentos, não só conjugal. Às vezes a gente cria expectativa de que o outro tem que entender, porque para você é óbvio que é assim. E minha afilhada é esquizoide, a filha da Tati tem um nível de esquizoidia muito alto. E muitas pessoas falam, nossa, ela é diferente, ela é quietona. Eu entendo ela. Por que ela vem falar comigo? Por que ela vem desabafar? Hoje, ela desabafa com a própria mãe, mas a mãe precisou entender como ela funciona, aceitar. Mas é todo mundo? Não, não é todo mundo que entende. Hoje nós tivemos uma condição de oferecer para ela um ambiente onde as duas brigaram. A gente já senta, olha, vocês estão na TPM, você precisa disso, você precisa daquilo. E papapum. Em minutos, elas vão se recompondo, elas vão se reorganizando. Eu com meu marido é a mesma coisa. Ele chegou do trabalho, rolou eu já começo a me colocar no meu lugar. Ah, isso aqui me acionou o gatilho, isso aqui acionou o gatilho do meu marido. Então, se conhecer, criar um ambiente. Deixa eu ver. Vou precisar sair. Muito bom, adorando. Beijo, meninas, verdade. Então, Tati linda, obrigada. Tati, obrigada por você ter participado aqui, viu? Enfim, então, como que você começa a construir um ambiente para você? Pensa nas pessoas que realmente respeitam quem você é. Respeitam que você está num processo de autoconhecimento. Respeitam, enfim, pode ser que você hoje, beijo, Tati. Pode ser que hoje você não faça ideia de que raio que é o meu traço, que raio que é meu perfil e tal. E tudo bem, mas você possivelmente tem alguém que vai entender que você está nesse processo de buscar quem você é. O importante é que você comece a mapear quem eu conheço, que já comece a entender quem eu sou, como eu funciono, sem eu precisar fazer força para explicar. Tá? Porque eu não tenho que fazer força para explicar quem eu sou para Mag. Eu não tenho que fazer força para explicar quem eu sou para minha irmã, nem para o meu marido. Eles entendem como eu funciono. Mas não era assim quando eu tinha 20 anos. Era um caos. A minha irmã também não me conhecia. Ela criava expectativas em mim. Eu criava expectativas nela, que fazia com que a gente tentasse fazer uma pela outra o que a gente gostaria que fizesse por nós. Então, o primeiro passo é tira essa crença de que você tem que fazer exatamente o que você gostaria que fizesse por você, você tem que fazer pelo outro. E vice-versa. Traga um pouquinho mais de realidade no sentido de qual é a real dessa frase? Faça pelo outro que você gostaria que fizesse por você, ou faça, né? Enfim. Respeite o outro do mesmo jeito que você gostaria de ser respeitado, do jeito que você é. Então, eu preciso respeitar também o outro da forma que ele é, mas sem me anular também. Então, existe a necessidade de uma troca, tá? Porque relacionamento é relacionar dois ou mais jeitos de funcionar. E não é sobre você procurar pessoas que são exatamente iguais a você. Pelo contrário, é muito saudável você andar com pessoas que são diferentes de você, porque elas vão mostrar para você
algo que você não é capaz de ver sozinho. Ju, mesmo sendo irmãs, era desafiador para a tia Tati se relacionar. Foram poucos momentos, porque na verdade, assim, aqui em casa a gente teve uma educação onde minha mãe estimulou muito que a gente fizesse reunião. Para quê? Para botar na mesa qual é o que estava pegando. Qual era o problema? Essa falta de entendimento, e a minha mãe criava expectativa, a gente criava expectativa sobre o outro, que o outro entendesse, mas como se fosse óbvio entender quem eu sou. Porque, é óbvio, ele não tá vendo, né? Então, minha mãe foi uma das que falava muito essa frase, né? Mas não é óbvio, você não tá vendo o que eu tô fazendo? Tá, mas o valor que tem isso pra você não é o mesmo valor que tem pra mim. E aí que tava a diferença, é aí que rolava a falta de encaixe nos nossos relacionamentos, né? A expectativa que você cria, e aí que eu constrói uma grande dependência emocional de, poxa, eu não quero magoar minha mãe, eu quero ser perfeita para minha mãe, aí eu me forço a ser uma pessoa que eu não sou, porque eu quero agradar minha mãe, porque ela fala que eu tenho que ver como ela faz para fazer igual a ela. Só que eu não sei dizer nem como eu gosto, porque eu também não me conheço. Olha a bagunça que se cria. E ela, com a educação que ela teve, porque ela não sabe nada desse negócio de traço de caráter, ela não sabia. Que mãe aí que sabia disso? Minha mãe tem 72 anos. Minha avó, puxa vida. Nem dá para abrir esse campo aqui. Então, beleza. Então, partindo desse princípio, onde você vai encontrar apoio para se conhecer? Análise corporal. Onde você vai começar a ter apoio para se organizar emocionalmente? A análise corporal te resolve a manutenção? Não. É o ponto de partida. Você vai conhecer, beleza. Tá, mas como é que eu aprendo a identificar minha dinâmica interna? Porque, eu sei que eu sou oral, masoquista e rígida, legal. Mas como que é a relação entre esses três? Os três mandam ao mesmo tempo? É mais o oral? É mais... Isso é uma dinâmica interna que você vai aprender a gerenciar e identificar ao longo da vida. Não dá para mim fazer isso aqui assim e caiu a ficha e pronto, vamos ser, né? Você vai aprendendo e você vai fazendo uma faxina aos poucos na sua vida. Eu tenho 35, a Mag vai fazer 40, são 35, 40 anos vivendo sem saber dessa parada. Eu soube em 2019, 20, 21, 22, 23, 4 anos que eu venho fazendo uma faxina das braba, entendendo essa dinâmica. Entendeu? E eu vou te falar, não conheci tudo ainda, mas já me aliviou muito, entendeu? Então, esse é um passo para identificar quem você é, seu modo de funcionar, análise corporal. Para fazer uma manutenção, Ju, mas acho que hoje eu não estou preparada para fazer uma análise corporal, tal. O que você faria se tivesse com, sei lá, pouco dinheiro para investir, ou, enfim, quer começar, mas não quer ir tão profundo, porque a análise corporal ela te dá acesso à sua história base ali, é profundo o negócio. Aí eu não tô preparado ainda, eu vou ter muita resistência, então, como que eu posso começar? Programa TPM. Por quê? Porque é um lugar que, se você quiser abrir uma porta e ir mais profundo, você vai. Se você não quiser ir, você quer ir um pouquinho mais de leve, você vai também. Mas lá é um ambiente onde você com certeza vai ter um ambiente que respeita você e começa a te estimular a entender essa dinâmica interna. Ju, não, mas eu quero um negócio mais assim, mais mão na massa, que eu me sinta, né? Porque eu, Ju, mas peraí, o que é isso, esse programa TPM? A Mag tem um programa que a gente se encontra uma vez por semana, é o encontro em grupo, o programa TPM é Programa Terapêutico para Mulheres, é isso, Mag? E, então, Mesmo, tá, fechou. Então, é voltado para você estar ali no ambiente terapêutico. É mais barato do que você pagar uma terapia individual, é mais barato do que você pagar uma mentoria. Então,
Quer começar? Começa ali, tá? Ai, não, Ju, eu quero um negócio mais profundo, um acompanhamento. Tem um programa em grupo de imersão mais profunda? Tenha, né? A Mag que cuida mais dessa parte do desenvolvimento individual. Eu sou mais voltada para a parte do empreendedorismo. Busca algo que vá te dar um pouquinho mais de profundidade. A Mag tem um grupo que faz o processo da chave mestra, que é você entender essa dinâmica interna. E tem algo que é muito mais individual, que é você realmente sentar você com ela e vamos mapear esse teu relacionamento, né? Que nem a Tati falou, é financeiro, é relacional, é emocional. Vamos mapear o que é que tá pegando no teu financeiro? Vamos desenhar aqui. Dependendo do que for, eu acho que é melhor a gente cuidar das emoções primeiro. A vantagem de você fazer um programa individual, uma mentoria individual, é que você consegue ir bem específico, bem, né? O mentor vai te ajudar a desenhar ali, pegar na tua história e tal. E aí ele vai te ajudar a identificar se é uma questão mais para emocional mesmo, que você segue numa linha, ou se é uma linha profissional. Como a Tati falou do financeiro, eu sei que ela é empreendedora também, não é mas tem gente que é CLT e quer mudar de profissão. Como é que eu faço essa transição de carreira com equilíbrio? Eu largo tudo, peço as contas amanhã porque eu tô ficando louca? Calma, será que precisa ser assim? Mas tem vezes que precisa ser assim, senão você vai ficar louca. Então vamos fazer isso. Só que calma, também dá para fazer isso amanhã com equilíbrio, com você tendo a sensação de que você tem uma segurança, sendo acompanhada, enfim. Então o que eu tenho para te recomendar em relação à solução? Se conheça, análise corporal, o caminho mais rápido que eu conheço. Entre num processo, né, de manutenção. Esse processo ele pode ser mais profundo numa mentoria individual ou ele pode ser de manutenção, né? O que eu preciso de mais profundo, eu tenho com a Mag, eu tenho com o maridão que chegou aqui agora na live, que quando eu preciso abrir as minhas feridas, eu vou com o outro e vou lá nas profundezas. São pessoas que me deixam segura, que eu confio, que sabem quem eu sou, que me respeitam, enfim. E a manutenção que eu vou lapidando, eu vou limpando, né? Até que algo mais apareça, é o programa TPM, né? E lá, às vezes a gente abre umas profundezas também. Não é só, né? Vai depender do seu propósito também. Né, Mag? O que você acha aí? Esqueci de alguma coisa? Você que tá com o nosso roteirinho aí. Fala pra mim. Não, é exatamente isso, ficou muito bom. Eu sou suspeita a falar, né? Não só porque eu sou a criadora, né, do programa TPM, que é então um programa terapêutico para mulheres, mas porque eu uso isso na minha vida. Eu sou fruto de um grupo de mulheres, né? Então, sou também cuidada por uma outra mentora, né, de 60 e poucos anos de idade, a Soninha, que é minha professora e minha inspiração, né? E eu me inspirada no trabalho da Sonia que eu criei então o grupo TPM e realmente ele vem para ser uma máscara de oxigênio para a mulher, né? Nesse aspecto de que você pode sim ser vista, ser acolhida, né? Você pode olhar para si de frente, né? Para um espelho. Às vezes dói um pouquinho olhar a primeira vez, né? Mas é melhor ver do que ser cego, né? E a gente, eu, Magda, né, e Juliana também, a gente entende que quando a gente caminha, né, na presença de uma outra pessoa, de uma pessoa que está 2 passos à frente, o caminho ele fica mais caminhável, né? Então, eu não acredito que nós fomos feitos para vivermos só. Deus, na sua excelente sabedoria da criação, assim que ele terminou de criar o mundo e Adão, ele criou uma Eva para o Adão, né? Porque estava tudo muito bom, mas faltava uma coisinha ali, que era um outro ser, né? Para dividir aquilo ali, para usufruir daquilo ali, né? E aí Deus é tão
perfeito de novo, né, nas suas criações, que quando ele traz Jesus para a Terra, né, para nos mostrar então o caminho a ser seguido, Jesus chama os apóstolos de dois em dois, né? E existe um oráculo sagrado que diz que é melhor ser dois do que ser um, porque se dois estiverem trabalhando no campo e um cair, o outro levanta. O que esse oráculo sagrado quer dizer, né? Que sim, a vida é mais caminhável, né? Quando se está na presença de uma outra pessoa, né? Que pode ali estender a mão, te trazer uma visão. Eu costumo dizer que a gente não consegue ler o nosso próprio rótulo, né? A gente não consegue ler o que está aqui nas nossas costas. E aí vem um outro e vê, ó, mas isso aqui, será que não é porque tá assim e tá assado? Ah, nem reparei, né? E eu e Juliana, a gente tem né, esse sim no nosso coração, né? Que uma deu sim para a outra. A Juliana é minha mentora, mentora do meu negócio, dos meus produtos, né? Eu sou mentora da Ju, né? Nesse aspecto de acessar a feminilidade, né? Porque ela enxergou, né? Que sim, eu tenho mais conhecimento do que, né, nesse aspecto que eu possa ajudá-la, né? Tanto, não sei se já saiu o resultado, mas estamos esperando uma menina nessa gravidez. É isso mesmo, produção? Ai, não tenho certeza. Vou Não fazer ainda, um, mas eu um... Ai, meu desconfio, Deus. desconfio que essa mulher está tão acessada, né? Que depois de três homens na vida dela, o Diego, que é o esposo, né? O Rafa e o Matheus, eu acredito que vem aí uma garotinha, né, para trazer um pouco mais aí de flexibilidade para a vida da Ju e para a vida dessa família linda que eu aprendi a amar. E aí, o que eu quero te dizer com isso, né? Estar na presença de alguém, né, que consiga, né, enxergar um ponto da tua vida, da tua jornada. E como a Ju falou, existe mentoria individual, existe grupo terapêutico, e eu até vou voltar a bola aqui para Juliana, que ela fala melhor do TPM do que eu, né? Amanhã a gente está com a sala do Zoom aberta, né, para convidadas, né? Então, é um movimento que Deus colocou no meu coração, né? De por que não, né? A pessoa às vezes fala, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas eu não sei como é que é, ai, mas terapia, isso não é para mim, e, né? Para mim, terapia deveria de ser visto como academia, como manicure. A mulher precisa de terapia, querida. A mulher que faz terapia, olha aqui, ó, a pele em plena TPM fica assim até mais brilhosa, ó, apesar de que eu tô aqui sim com espinhas, ó. Mas aqui, ó, isso aqui, entendeu? Uma mulher terapeutizada, né? Ela tem esse vicejar, né, na sua vida, que é o que a Clarissa Pinkola Estes fala lá no Mulheres que Correm com os Lobos, né? A mulher viceja, a mulher tem essa vida e essa vida com abundância, que é isso que eu acredito, né? Que Deus nos trouxe à Terra para termos vida e vida com abundância. Então, a mulher com a pele ressecada, com os joelhos inflexíveis, ressecado, isso Deus não te trouxe aqui para você viver esse perrengue, minha querida. Talvez você possa estar passando por algum perrengue, por alguma circunstância, mas você viveu um ano, dois, aos últimos 5, 10 anos é só perrengue. Opa, miga, vamos conversar. Vamos amanhã para essa sala do Zoom para a gente olhar. Eu vou aplicar algum exercício, né? Ou te contar alguma história, né? Porque nas histórias são bálsamos, né? E é isso. E aí você vai começar a dar um passinho por vez na vida abundante que Deus te trouxe para você viver aqui na Terra, né? Então, a Ju tá cumprimentando aí, tá chegando muitas convidadas da Ju. Ju, convide essas mulheres, né? Conte aí, né? A diferença que é estar numa quinta-feira e como amanhã, né, esse movimento ele é gratuito, ele é aberto justamente para uma experimentação. Eu queria que você fizesse esse convite aqui para quem está chegando. Bom, o programa TPM ele é bem diferente de tudo que eu já vivi, né? Então é bem interessante, porque eu já fui na terapia e eu vou te falar, para eu achar um terapeuta convencional que eu realmente identificasse naquela questão que eu já expliquei para vocês, né? Do terapeuta que entende um pouco mais de
como eu funciono e tudo mais, demorou anos. Eu fui encontrar um ano passado. Eu não sei quantos que eu passei na vida, assim. Enfim. E o programa TPM, ele já vem com essa proposta. E o mais legal é que ela mistura várias técnicas, né? E eu, como uma oral que gosta do improviso, a minha rígida, apesar do meu masoca ele ser mais metódico, quer segurança, quer saber o que vai acontecer e tudo mais, mas a minha rígida, a minha oral, elas gostam do diferente, do inusitado, de novidade, enfim, de misturar o perfeito com o improviso. E o TPM, ele traz isso, né? Como a Mag falou, mas eu não tenho dinheiro. Todo mês tem um encontro aberto gratuito, então não é desculpa, entendeu? É você reservar na tua agenda quinta-feira, toda a primeira quinta-feira do mês, 7h30 da noite, para ter o seu momento com a Zens. Vai ser o máximo te ver lá e eu vou estar como aluna, né? Não vou estar lá como. Então você vai me ver na cadeira de aluna. Quem sabe você cai numa salinha comigo? Nem vou contar. E a gente bate um papo lá, eu vou te contar coisas dos meus bastidores. Quem sabe, não é mesmo? Mas então, quem sabe esse dia não é amanhã, não é mesmo? Mas enfim, tem um lance que a Mari faz lá que é massa, que é botar a gente em salinhas, enfim. Que é a gente se terapeutizando, né? E esses momentos são incríveis. Então, o momento terapêutico para mulheres, ele é através de contos, através de ferramentas. Beleza, vamos encerrar então, tá? Então, vem pro nosso encontro de amanhã. Ai, eu tô tomando posse. O nosso encontro é nosso, a casa é nossa, a casa é das mulheres. Vem pra casa da Mag, lá no Zoom, no nosso encontro do programa TPM, que é um encontro aberto, é gratuito, sim. Nós vamos falar sobre. Qual é o tema de amanhã, Mag? Identidade real. Identidade real. Manda o link. Amanhã eu vou ficar de olho aqui no Insta, tá? Para quem não tem o link, quer que eu mande, quer entrar no grupo. A Mag tem um grupo chamado Mulher de Fases lá no WhatsApp, que ela manda lá as coisas, enfim. Me chama no direct, chama a Mag, a gente tenta te colocar no grupo, mas amanhã Mag me cobra de divulgar aqui nos stories o link tanto do grupo quanto do Zoom, quando a gente abrir essa linha lá pra galera aí, tá bom? Então é isso. Amei estar aqui com vocês hoje, tá bom? Um beijo, boa noite, Mag, encerre. Beijo para você que esteve com a gente aqui, para que trouxe a sua presença, a sua energia. Não fica sozinha, pessoa. Você não foi feita para ficar sozinha. Vem para cá com a gente. Nós queremos segurar na sua mão e te ajudar a viver essa vida abundante que Deus te trouxe para viver aqui na Terra. Beijo quentinho no coração. Boa noite. Boa noite, gente. E até amanhã.